Bom, vamos lá. Hoje trataremos do Mercúrio, que para os alquimistas ele poderia ser visto de algumas formas diferentes, sendo as principais o quê? O Mercúrio vulgar, a Díade Mercurial, o Mercúrio dos filósofos e o Mercúrio como uma representação metálico-planetária do deus Hermes. A primeira forma que podemos citar é o que eles chamavam de Mercúrio vulgar, o Mercúrio cru, que é aquele minerado através do cinébrio, que é aquele composto mineral de mercúrio e enxofre, encontrado na natureza. Na tabela periódica, ele é reconhecido pela sigla Hg, que se traduz como Hydrargyrium, isto é, hidro, que vem de água, e argentum, que vem de prata. Esse é o mercúrio que existia nos termômetros, que já foi usado em medicamento, processo hospitalar, amálgamas dentárias, ligas, etc. Sua cor é prateada, lembrando a prata líquida, o que lhe rende alguns nomes, tais como argente vive, prata viva, característica visual que remete ao estado dos metais quando eles estão fundidos. E é por isso, por conta deste fato, que os alquimistas, quando derretiam os metais, observavam que eles tornavam-se iguais quando derretidos, indicando que existe um estado primitivo comum entre eles, dos quais todos derivam a sua origem. A segunda forma que os alquimistas enxergavam o Mercúrio era quando ele era visto através da contraposição ao seu companheiro alquímico, o enxofre. E dessa vez, a dualidade enxofre e Mercúrio representa essa eterna dualidade que se reproduz em toda a existência e que de alguma forma se manifesta em todas as religiões e em todas as crenças observáveis. Percebam. Podemos perceber que esse enxofre e esse Mercúrio de sua fonte original são representados através das religiões pelos símbolos da dualidade ultimal, tal como o Taiti, o hexagrama, as serpentes entrelaçadas do caduceu, o Sol e a Lua e várias outras formas que a capacidade artística humana foi capaz de abstrair nos confins de sua imaginação sem fim. Uma terceira forma ainda é entendida quando os alquimistas se referem ao Mercúrio filosofal, ou filosófico, ou dos filósofos, ou ainda mais, o Mercúrio dos sábios. Que seria isso? Alguém arrisca? Pois bem, Aristófanes escreveu: aquilo que é filosófico não é visível. Aqui então estamos falando da matéria sutil que compõe aquilo que chamamos do Mercúrio e que por diversas vezes ele vai ser associado com as forças lunares, ou as forças do inconsciente. E esse aqui é um motivo dele ser chamado também de prata viva. Esse Mercúrio é a precipitação dos corpos chamados mentais e sensoriais, pois para os antigos, o Mercúrio era uma combinação dos elementos água e ar. Isso aqui é outra forma de dizer que para ele, a composição intelectual e emocional dos homens. Quando os antigos se referiam às suas fontes filosofais, eles geralmente fazem referência à tríade enxofre, Mercúrio e Sal, que através de outras religiões receberam outros nomes, tais como os três gunas para os indianos, o triskeles para os celtas, mas que em suma representa as três forças ou princípios ocultos originais da existência. Os alquimistas por vezes também se referem ao Mercúrio quando filosofam sobre a natureza metálica e planetária dos 7 metais em relação aos 7 deuses. A imagem do deus Mercúrio, que é outra representação de deus Hermes, o deus da magia e do conhecimento, foi a representação que os homens fizeram para este princípio. Para os antigos egípcios, ele era chamado Thoth, escriba dos deuses, pois ele fazia essa mediação entre os deuses e os homens. Ele representa então a faculdade da inteligência e da capacidade de conhecimento. Por isso ele é o guardião da verdade. O conhecimento sempre traz a iluminação e o esclarecimento de todos os assuntos, não permitindo crenças absurdas e nem esperanças irrazoáveis. Em várias mitologias, tais como a grega e a egípcia, também possui uma função de transportar a alma dos vivos para o plano dos mortos. E esse aqui somos nós. Nós nos encontramos nesse estado de sofrimento e ignorância. Necessitamos da ajuda de Hermes para nos elevarmos, não é? Quando Hermes nasceu, ainda bebê, era reconhecido pelo quê? Sua astúcia e sua esperteza, e também
também a sua malícia e seu hábito de pequenos furtos. Olha que curioso. É dito que no dia do seu nascimento, Hermes secreta e ardilosamente bola um plano e rouba um rebanho de vacas de seu irmão Apolo, o deus do sol. Apolo, que representa o deus da luz, acaba descobrindo a artimanha do pequeno Mercúrio, que com sua habilidade e carisma consegue apaziguar Apolo, confessando no final o que havia feito e ainda assim lhe presenteando com uma lira que ele acabara de inventar. Apolo ficou tão feliz que permitiu Hermes ficar com as vacas. A lira é um instrumento de 7 cordas, assim como outra invenção dele, a flauta de Fauno, que consiste de 7 orifícios. O 7 possui um profundo significado esotérico, e aqui ela é análoga à flauta de Krishna, ou a flauta mágica de Mozart. O outro presente que Apolo lhe dá foi o caduceu, um bastão de ouro maciço com 2 serpentes entrelaçadas, em formato alado, não é? O galo é um dos animais que mais fortemente representa o enxofre e o sol para os antigos. Nessa pintura vemos exatamente o que os antigos entendiam quando eles falavam sobre tingir o mercúrio com o sol, ou pelo dourado do enxofre. São referências àquilo que depois vem a ser chamado casamento alquímico dos opostos. E essa daqui, dizem os antigos, era a única forma de você fixar algo tão volátil e fugaz contra esse mercúrio. Essa história, ela conta algumas coisas pra gente, não é? Os alquimistas antigos perceberam que os metais, quando colocados juntos com o mercúrio durante o derretimento, desapareciam completamente, o que pode ter feito essa fama de Mercúrio como ladrão. Agora o Sol, por outro lado, ele forma um perfeito amálgama com o Mercúrio, sendo capaz de dourá-lo e ligar-se firmemente. Os sábios, observando essas histórias gregas, os processos alquímicos e a natureza dos metais, eles procuravam chegar em um ponto comum através das leis das analogias, para realizar apenas uma coisa, a medicina dos metais. E como eles procuravam chegar nisso? Fazendo essa analogia e estudo de todos esses aspectos mercuriais e entendendo o que acontece dentro e o que acontece fora, e tentando achar um link de mediação entre essas duas coisas. Estudar as mitologias dos deuses é uma excelente forma de vocês compreenderem o funcionamento dos corpos metálicos de forma dinâmica, como se estivéssemos assistindo um teatro sobre os deuses, aqui no caso Mercúrio e o Sol. É desse modo que o alquimista deve olhar para a natureza, como uma eterna repetição de maravilhosos processos naturais, que se sucedem indefinidamente, tanto fora como dentro do homem. Os alquimistas dizem que a origem de todos os metais é esse Mercúrio. O Caibalion diz, na sua primeira lei hermética, que o todo é mental. Ambas as afirmações estão apontando para o mesmo mistério. O filósofo dinamarquês Kierkegaard faz uma alusão a isso com sua parábola sobre óculos filosóficos. Ele diz que cada um de nós enxergamos uma coisa, mas que nunca a vemos realmente pelo que ela é. Cada um de nós usa um óculos diferente, às vezes um conjunto deles, chamados ponto de vista, ou perspectiva, ou opinião pessoal. E isso transmuta a coisa ou o fenômeno original em um fenômeno condicionado pela nossa observação. E como fazemos isso? Todas as opiniões que nós temos, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, os traços da nossa personalidade, as verdades nas quais fomos erroneamente educados, em outras palavras, a natureza da dualidade fragmentada em si, que ainda não se resume em uma unidade no nosso ser. Tudo isso influencia o modo com o qual a gente enxerga a nossa realidade. É por isso que duas pessoas diferentes podem enxergar um mesmo objeto de 2 modos completamente diferentes. É deste modo que o Mercúrio filosófico cria as diferentes cores metálicas. Esta é a criação do significado que damos a todas as coisas. Esta é a fragmentação do um para o muitos. Antes de Jesus encarnar nessa terra e encenar a sua paixão, um romano jamais sequer sonharia em entrar em um edifício que tivesse uma cruz. Para eles, esse edifício era dedicado à prática da tortura e da execução através da crucificação. A arte que os romanos aperfeiçoaram durante mais de 500 anos de prática. Então, para um romano, era inimaginável alguém sequer usar um crucifixo no pescoço, símbolo que para eles era dos mais hediondos, ligado à dor, à morte e ao sofrimento. Foi apenas depois de Cristo que a cruz se torna um símbolo da iniciação e redenção dos homens de seus pecados.
Os alquimistas são unânimes em afirmar que antes que a pedra dos filósofos possa ser confeccionada, o mercúrio deverá ser completamente purificado, 2 vezes, uma através da sublimação, pelo processo seco, e outra através da lavagem, pelo processo úmido. Esse é o modo deles de dizer que o trabalho tem que ser o quê? Intelectual e emocional. Ar e água. Eles diziam que não é preciso buscar a perfeição dos metais dentro de si mesmo, pois eles já são perfeitos per se. Mas antes era preciso apenas retificar o mercúrio, o sal e o enxofre dos filósofos, até que o espírito e o corpo metálico se unam inseparavelmente por meios de uma alma metálica, preparando o salão da coroação. Os alquimistas diziam que o primeiro passo é realizar uma sublimação do enxofre, que se encontra de forma completamente corrompida. Deste mercúrio, eles necessitavam extrair uma substância que diversos alquimistas diferentes chamaram de diversos nomes diferentes. Ela já foi chamada de água do dragão, o leite da virgem, água fétida ou água podre. Mas o que será que eles estavam querendo dizer com isso? Faço uma pergunta sincera. Quantas vezes vocês já se pegaram criando cenários imaginários que nunca chegaram a acontecer na cabeça de vocês? Quanto tempo vocês passam sonhando, acordado, fantasias, ansiedades, esperanças e medos, simulando cenários, conversas, discussões, brigas, todo tipo de ilusão? O que é ansiedade se não é esse mercúrio mental agitado, espalhado, fragmentado? Quantas vezes você se distrai quando diz que ia prestar atenção em alguma coisa? Por que aparentemente é tão difícil focar a mente em apenas uma coisa só? Exatamente como o mercúrio, a mente tenta sempre fugir e desviar e roubar a nossa atenção. Parece sempre resistir quando a gente quer acumulá-la e fixá-la em apenas um ponto. Se eu fizesse um desafio agora, não pensem em uma maçã vermelha. Seria inútil, pois a natureza do mercúrio da mente é apenas uma, a dispersão, fugir do controle. Este é o significado da volatilidade do mercúrio, e o grande dragão que deve ser vencido a fim de mortificá-lo. Essa operação causa a transmutação do veneno para elixir. Lembremos agora o que nos diz a Tábua de Esmeralda. O fixo deverá ser volatilizado e o volátil deverá ser fixado. Ele fala também o quê? Que a coisa deve se acender e depois descender de novo, tomando a força das coisas superiores e das coisas inferiores. Agora, Geber nos diz que é muito difícil fixar o mercúrio, a não ser que seja com seu companheiro alquímico, através de um artifício. Mas aquele que conhecer isto conhecerá um dos grandes segredos da natureza, que é aquele das afinidades dos metais. Eles chamavam de corpo metálico essa energia planetária quando ela já tinha sido transmutada e não era mais afetada por sentimentos e sensações baixas, tais como a luxúria, o orgulho, a inveja, o medo, a ganância, a cobiça. Esse corpo purificado, sem a presença de sujeiras da terra, eles chamavam de corpo metálico do metal. Esse tipo de mercúrio não pode ser comprado. Ele não pode ser fabricado nos laboratórios em cima da Terra. Ele só pode ser feito no laboratório alquímico, no laboratório interior, no nosso âmago, através de profunda transformação psicológica sobre o mundo e sobre suas impressões. Ou, em outras palavras, através de processos alquímicos que mudem nossa forma de pensar e de se comportar. Aqui vemos a importância do autoconhecimento e da autoobservação. O que os antigos yogis chamavam de pratyahara, ou hábito da observação mental, é exatamente isso. Quais os pensamentos que passam pelas suas cabeças? De onde que eles vêm? Você acha que é você que está pensando sempre ativamente, controlando sua mente? A maioria das pessoas possuem uma rádio de voz interna que funciona ininterruptamente, independente da vontade da pessoa. Ela está constantemente julgando as pessoas e as coisas, dizendo que isso é bonito, que aquilo é feio, que isso é bom, que aquilo é mal, que isso é preferível e que aquilo é detestável. Agora, quem é que disse que qualquer uma dessas opiniões são verdades? Elas são apenas interpretações relativas, na maioria das vezes. Essa voz na nossa cabeça é uma grande ironia, porque não podemos confiar nela, mas é justamente através dela que alcançamos a medicina. Exatamente como Hermes, que por um lado é o deus do conhecimento, e também é, por outro, o deus dos ladrões.
Esta é a força sutil mercurial, esse quase tecido, quase palpável substância mental que molda o significado das coisas para os nossos olhos. De certa forma, é o que os antigos chegaram um dia a chamar de luz astral. É esta força e éter da qual necessitamos tomar posse. Apenas este mercúrio dos sábios, modificado e renascido, pode ser um par digno para o casamento alquímico com o enxofre filosofal, para então gerar a medicina dos metais. Este elixir, então, poderá ser aplicado em qualquer coisa que possua sal, transmutando a sua natureza no mais perfeito rubi e ouro solar. Ao longo da tradição da magia ocidental, o símbolo da pedra filosofal muitas vezes tem sido representado através de outras simbologias mais adequadas e familiares às culturas e povos de cada época. A ideia de um cálice com o sangue de Cristo capaz de causar milagres, curar todas as doenças, gerou uma maravilhosa mitologia dos cavaleiros da Távola Redonda. A busca pelo Santo Graal, de certa forma, esta também é o cálice das abominações, cheio de intoxicação e veneno para o ego. Este veneno é o próprio vitriol, o ácido sulfúrico alquímico, capaz de dissolver até mesmo o ouro, ou seja, o eu, das quais o aspirante deve dar todo o seu sangue e não reter nenhuma gota. Também é o cálice de todos os santos, onde jaz o sangue de cada um dos mártires e budas, e no qual Maria colheu o sangue de Cristo. É preciso já entender esses mistérios filosoficamente antes de entendê-los praticamente, desde já, se queremos causar uma mudança real em nossa vida. Os alquimistas representaram o princípio desta taça como água fétida, ou água de mercúrio, ou água de dragão. Eles diziam que este é o primeiro passo para a transmutação da forma, e que seu sucesso poderia ser medido conforme se observa o processo da putrefação. E o objetivo seria encontrar, na matéria-prima, uma escuridão do mais negro negrume, da qual seria observado, após o término da fase de putrefação, a elevação de uma águia branca no vaso hermético. Mas o que é que eles queriam dizer com isso? Essa água do dragão é uma alusão à fonte mercurial que representa essa eterna dualidade em nós mesmos, lutando entre si, querendo devorar a si mesmo. Para os antigos orientais, um dragão nascia quando uma serpente comia outra. Consideremos esse pensamento. Quando uma pessoa sofre algum trauma ou alguma coisa que a faz ter que mudar de vida, ela começa a ver os seus antigos hábitos como nojentos. Isso remete ao cheiro fétido dessa água mercurial, à resistência humana, ao sofrimento que simboliza a fase da transmutação. A palavra fétida vem do cheiro dos mortos, aludindo novamente essa ideia da putrefação, isto é, a transformação da matéria, que necessariamente precisa ocorrer na pessoa. A dissolução do sol é uma das formas de representação desta morte, pois o sol é sempre o centro do eu, do ego e da consciência na simbologia astrológica. Isso é o leão verde e o cobre de Hermes, que descende ao inferno e ascende aos céus. Na nossa vida cotidiana, isso pode tomar muitas faces, como por exemplo, uma pessoa que sabe que precisa emagrecer, mas os seus pensamentos estão em completa confusão, divididos entre a necessidade da dieta e o constante desejo da saciedade. Esse processo de análise pessoal, de observar a si mesmo e saber o que é melhor para si, é um processo, apesar de simples, dos mais difíceis, pois em geral envolve colocar-se em posição de extrema fragilidade, observando a verdade dos erros nos quais fomos educados. Nas verdades que nos ensinaram quando crianças, mas que no fundo são mentiras. Envolve compreender a malícia e a intenção do mundo e das pessoas. Envolve também a compreensão, e te prometo que vai ser uma coisa muito triste, de como nos alimentamos mal. Tanto o nosso corpo como nossa mente. A pureza do mercúrio filosófico de cada um pode ser medido através das coisas que a pessoa lê, que a pessoa escuta, que a pessoa assiste. Principalmente, a música, símbolos e a escrita são atributos de Hermes, e não sem nenhum motivo. Começamos a compreender então o que é que eles queriam dizer com a mortificação do mercúrio. A reforma intelectual que uma pessoa precisa passar a partir do momento em que ela decide caminhar a trilha da verdade, dos fatos, da magia e dos mistérios. E esse caminho apenas pode ser comparado com morte e renascimento. Geralmente esse fenômeno está ligado a algum evento traumático na vida da pessoa, que faz com que elas vejam além das ilusões e das aparências, nas quais estavam a vida inteira perdida.
Porque a natureza, a primeira alquimista, sempre repete os seus processos em toda a criação e nos faz passar por todas as suas iniciações, independentemente da gente querer ou não querer. E é por isso que os alquimistas aludem sempre a simbologias tais como a da fênix e a do pelicano. E é por isso que o chumbo pode ser transformado em ouro. Todos os alquimistas são unânimes em dizer que o mercúrio tem que ser purificado, e eles deixaram muitos tratados descrevendo processos alquímicos necessários para fazer essa purificação. Trataremos sobre eles de modo a tentar elucidar os mistérios sombrios nos quais eles fazem alusão. Veremos que não é tão misterioso assim, uma vez que a gente entenda, sob a luz das analogias, os seus vários símbolos, pois muitos diferentes alquimistas usam nomes diferentes para se referir à mesma coisa, o que faz com que a nossa capacidade de abstração seja pelo menos um pouco exercitada. Devemos ler e estudar todos eles, cada um na sua linguagem particular, notando as similaridades entre eles, através da lei única das analogias universais. Os alquimistas dizem que a primeira coisa a ser feita é observar a matéria-prima em seu estado natural, observando as exalações dos vapores de mercúrio e sua capacidade viscosa. O que eles estão dizendo com isso? Que, para começar o trabalho mercurial, devemos começar a observar quais são os pensamentos e as palavras que saem da nossa boca. Devemos começar a gerar um espaço mental, isto é, um laboratório alquímico, que consiga nos distanciar, mesmo que por alguns segundos, do pensamento do que está sendo pensado. Pensamento é apenas uma palavra não falada. Reflita sobre isso alguns segundos. Toda a nossa vida pode ser resumida em verbos, e verbos podem ser representados por palavras. Existe um poder muito secreto aqui, e aqueles que o deduzem são capazes de grandes feitos em suas vidas, enquanto que aqueles que o perdem encontram-se perdidos nas 1000 tarefas começadas, mas inacabadas. Observar os nossos pensamentos já é um começo muito bom, mas o que mais que a gente pode fazer? O objetivo aqui é causar um distanciamento entre você e aquilo que é chamado o pensador interno. Conforme essa prática é exercida, uma pessoa começa a perceber que existem duas origens diferentes de onde surgem seus pensamentos. Existem os pensamentos criados pela ação ativa da pessoa, isso é, quando você decide fazer, por exemplo, uma lista de compras e ter que pensar nos itens da lista, baseado no que você não tem na sua casa. E existe uma outra forma, que é um pensamento passivo, de forma automática, reativa, que surge inconscientemente na sua cabeça, mas que pela natureza do pensar, torna-se um processo mental. Isso explica a falta de atenção da maioria das pessoas, o não saber do que se quer, o eterno rolar de reels no Instagram, os comentários e piadas internas que você faz com o penteado ou com as roupas de alguém na rua. O pensamento automático que surge quando você vê alguém pelo quem você sente alguma coisa, boa ou ruim. O problema de viver uma vida assim é que sempre vai existir dispersão nas energias. Isto é, alguém tão dividido nunca vai conseguir se concentrar em uma só coisa. Ou seja, ela é incapaz de ter foco, de concentrar. Ou, em termos alquímicos, ela é incapaz de coagular. Reflita por um segundo. Qual é a diferença entre uma pessoa que decide ir na academia, mas só vai uma semana, e a pessoa que decide ir para academia e permanece por anos? Ou que começa um curso e larga? Ou que se compromete com um projeto e depois desiste? Qual a diferença entre as pessoas que desistem e as que alcançam? Esse é o mistério mercurial, da efemeridade desta prata viva, tão ligeira, que se recusa a ser fixada, a não ser quando ela é misturada com seu companheiro alquímico, o enxofre. Sempre que ela sentir que está se fixando, ela quer fugir para outro assunto, para outra aventura, para uma outra necessidade mais imediata. Por sorte e alguma providência divina, os escritos da alquimia sobreviveram à Idade das Trevas e nos trouxeram alguma luz sobre como os processos alquímicos universais funcionam, sem a necessidade de que a gente tenha que constantemente recorrer a divindades ou explicações mágicas do mundo. Esta química de Deus se propõe a nos ensinar a retificação da matéria, isto é, o aperfeiçoamento de todas as coisas. Conceito e objetivo que parece ser a semente e o fruto de todas as religiões do mundo. Próximos episódios entraremos mais a fundo ainda nos mistérios alquímicos, então continua aqui com a gente e vamos seguir junto desvendando estes símbolos e esses processos, não é? Agradeço a todos que me ouviram até aqui, obrigado.